Olá, bom dia. Hoje vamos fazer uma análise a nós, um título que eu já não analiso há alguns meses e tem vindo a demonstrar, pelo menos nas últimas semanas, algum interesse e algum potencial do ponto de vista da compra para médio prazo. A nós, só fazendo aqui uma retrospectiva de médio e longo prazo, a nós, desde finais de 2015, que ativou um padrão de inversão arredondado e a partir daí tem vindo a desvalorizar de forma significativa, tendo já caído desde máximos a mínimos sensivelmente 36%. Neste momento, nós temos a nós, como eu dizia, muito próxima de fazer uma reversão de médio prazo. No curto prazo, ela deu boas indicações ao ativar um Head and Shoulders Bottom. Repare-se que este Head and Shoulders, após a ativação, tem vindo a impulsionar o título, pelo menos numa ótica de curto prazo, criar sustentabilidade na cotação e parece-me a olho que está muito próximo, se não atingiu já, o seu target em termos de objetivo mínimo. Vamos ver. Exatamente. À semelhança do que tinha feito em outras ocasiões, a nós retrai imediatamente quando faz o atingir do target e agora parece consolidar. Em princípio, esta consolidação poderá ou deverá ser para um ataque a novos máximos. Esta será a grande definição de médio prazo no título. Se eventualmente tiver força suficiente para ultrapassar esta zona de resistência que agora enfrenta, que começa aqui que acaba aqui na zona dos 5,63 e começa mais abaixo na zona dos 5,54, se tiver força suficiente para ultrapassar esta zona de resistência, tem um potencial de médio prazo bastante significativo e pode aproximar-se da zona, pelo menos numa primeira fase, dos 6,25. Em termos de referências de negociação, temos aqui no curto prazo uma zona que podemos considerar como bastante importante, os 5,24. Foram uma zona de inflexão para um sentido ascendente, já geraram uma reação de 5%. A haver uma quebra, será uma quebra que desde mínimos rondará os 7,7% e isso é importante o suficiente para fazer com que esta referência em si seja a referência máxima de negociação de médio prazo. Neste caso em concreto, importa também dar um olho ao curto prazo. No curto prazo, no gráfico horário, temos a nós a fazer um padrão de consolidação em forma de retângulo. Em princípio, como se sabe, um retângulo poderá quebrar em qualquer um dos sentidos, apesar de, em princípio, estatisticamente, ser mais provável a quebra no sentido do movimento prévio, ou seja, neste caso temos um movimento prévio ascendente, seria, em teoria, mais provável termos uma quebra em alta, mas ainda assim é fundamental esperar por uma definição antes de se fazer uma entrada no título. Neste caso, se nós tivermos uma quebra, poderemos ter a quebra equivalente a amplitude do padrão, neste caso em concreto estamos a falar à volta de 7 cêntimos, não é muito em termos percentuais, mas que acabaria por, no curto prazo, pelo menos, gerar uma reação para próximo da zona de suporte, ou então gerar um ataque à zona de resistência, que aí sim poderíamos ter um maior interesse, porque seria, no gráfico diário, uma primeira entrada naquela zona-chave que esperamos que seja quebrada. Se eventualmente esta zona de resistência for quebrada, então o meu interesse na nós intensifica-se e eventualmente ponderarei fazer uma entrada de médio e longo prazo. Para já, vou manter-me na expectativa, pelo menos até ver o que acontece aqui neste padrão de consolidação. Eventualmente, se houver uma aproximação a esta zona que considero de stop, poderei também tentar uma entrada. Caso contrário, só quando houver uma quebra em alta da zona de resistência e consistente ativação de uma inversão de médio prazo. É isto então relativamente a nós. Aproveito para convidá-los. Na próxima terça-feira teremos um webinário online, participação grátis, onde faremos a análise dos títulos que vocês tragam. Tragam os vossos títulos e as vossas dúvidas e faremos entre todos uma análise conjunta a esses títulos. Obrigado então e um resto de bom fim de semana.